Olá, mulheres de Deus, tudo bem? Nós vamos hoje seguir para o dia 6, né? Enfrentando o espelho, da nossa leitura, né? Do nosso livro. Vamos lá. As mulheres, na esmagadora maioria, amam um espelho. Não é verdade? Estão sempre ajeitando o cabelo. Olha, eu cortei a minha franja, gente. Eu não consegui ajeitar atrás, mas já fiz uma mudança, né? Tirei aquela testa lisa. Vamos lá. Sempre ajeitando o cabelo, examinando o melhor ângulo, retocando a maquiagem e etc. Mas também existem muitas outras que evitam o espelho ao máximo que podem. O que vê ali não as agrada e pode até deixá-las deprimidas. Nem sempre o que observam é um problema, mas o que pensam a respeito daquela pessoa refletida. Às vezes a gente se olha no espelho e vê, né, uma gordurinha, um pneuzinho, e a gente se sente mal. E às vezes quando também se olha no espelho, olha como tá por dentro, às vezes tá acontecendo situações na nossa vida que a gente mesmo não se perdoa, sabe? E não tem coragem de se enfrentar, né? É isso que ela tá querendo falar aqui. Quando comecei a entender quem Deus era e a ver em mim mesma a luz da natureza e do caráter dele, percebi quem eu realmente era. Não me achava digna de receber o perdão dele em função das coisas erradas que havia feito. Dessa consciência nasceu outra dificuldade. Não conseguia perdoar a mim mesma. Foi muito difícil entender que eu não merecia mesmo o seu perdão. Mas poderia recebê-lo mesmo assim, por causa de seu amor, da sua graça e de sua misericórdia. Sei que essa dificuldade ainda aflige muitas mulheres. Ainda recebo muitos comentários falando sobre esse assunto. Elas até perdoam quem as ofenderam, mas não conseguem perdoar a si mesmas. Muitas nem percebem que estão agindo dessa maneira. Culpam-se tanto e nunca alcançam sua própria benevolência. Segredo de hoje: perdoe-se. Vocês lembram nos capítulos anteriores que era sobre o armário do coração, que eu não me perdoava? Sobre a questão de que eu desejava a morte do meu pai. Isso era uma coisa também, né, que eu não conseguia me perdoar, porque o diabo me acusava. Tá vendo? Tu deseja a morte do teu pai, tu é uma pessoa má, Mas quando eu entendi, né, eu me arrependi e eu criei que Deus tinha me perdoado e eu decidi seguir em frente. Quando eu tive problemas no meu casamento, eu até anotei na época o que eu não me perdoava. Para mim, eu tinha feito um mau casamento por eu ter sofrido agressões, ter sofrido o que eu sofri com meu esposo. Então, para mim, eu não conseguia me perdoar. Eu me sentia a pior mulher do mundo porque eu tinha feito uma má escolha. Entendeu? Então, assim, naquela época, meu Deus, eu perdoava, mas eu não conseguia me perdoar pelas minhas escolhas, pelas coisas que eu já tinha feito. E isso precisa acontecer, você precisa se perdoar. Porque assim, você pediu perdão. Nós já falamos sobre tudo isso, você procurou, cutucou, viu. Mas tem coisas que parece que tá do mesmo jeito. Eu que tô errada, não. Se você tá com a sua consciência tranquila, que você perdoou, que você tá fazendo agora tudo certo, que você tirou tudo, se a outra pessoa não lhe perdoou, se a outra pessoa é ela e Deus, a sua parte, a sua consciência tem que estar tranquila. As pessoas não são iguais a nós. Isso também foi difícil de eu entender. Eu queria que eu perdoei, eu queria logo que ficasse tudo ok, mas às vezes não é assim, às vezes é necessário a gente se afastar, não vai mais existir laços, não vai, mesmo sendo da família, não vai.
mas isso não quer dizer que eu tô magoada. Não, né? Eu quero bem, eu quero que cada um esteja bem, que cada um tenha o melhor, sabe? E lutei contra isso, sabe? Porque às vezes o diabo quer que a gente se sinta culpada das situações e muitas das vezes nós não somos, entendeu? Então se perdoe. Aí, ó, quando não conseguimos nos perdoar, ficamos estacionadas no tempo. Olha só, viramos estátuas com o rosto sempre virado para trás. Não temos condição de voltar no tempo e refazer nossas escolhas. Mas também não temos ânimo para viver o presente e sonhar com o futuro. Não nos consideramos dignas disso. Mas essa tortura a que nos submetemos adianta de alguma coisa? Percebe como é destrutiva? Não perdoar é um problema não apenas em relação às outras pessoas, mas também para consigo mesmo. Ainda que você diga, eu não tenho mágoa de ninguém, não faço mal a ninguém, não estou fazendo nada de errado, mas não se perdoar de certas coisas, isso indica que ainda há mágoa para consertar. Isso pode ser o obstáculo que tem impedido muitas mulheres de serem mais lindas. Mas que isso? Mais que isso, de apreciar a própria beleza e desfrutar dela. Não se julgam valiosas e nem dignas de atenção. Já presenciei situações em que uma pessoa, depois de um erro, em vez de ter aprendido com ele, olhar para frente e seguir adiante para não errar mais, fez o que mais poderia prejudicá-la. Colocou-se para baixo e dizia coisas do tipo, eu sou burra mesmo, sou uma inútil, que não serve para nada. Ela se colocou como um lixo e não conseguia mudar, sempre errava nas mesmas coisas. Muitas vezes as pessoas até querem recomeçar, mas com esse tipo de atitude não tem forças para isso. Ela procura pagar pelo erro que cometeu, entregando-se a sentimentos destrutivos. Resultado, a vida não anda e o que é pior, desanda. O que está faltando? Perdoar a si mesmo. Então, se perdoe, sabe? Se você errou com seu marido, mas você já pediu perdão, mas aquilo ainda, sabe, tem algo ali, se perdoa. Chega, dá um basta. Se você errou, fez as escolhas erradas, já passou. Segue em frente. É isso que a gente tem que fazer, seguir em frente. Chega de dar desculpa. Mas por que isso? Mas porque ninguém me ajuda? Porque... Não. Se perdoa e segue em frente. Nailfa, é fácil falar. Eu sei. Mas quando eu quero mudar, é eu que tomo atitude de mudança. Sou eu que olho no espelho. Eu posso, eu consigo, eu quero e vai dar tudo certo. Entendeu? Identifique o acusador. Desde o dia em que Eva deu ouvidos à serpente, o diabo não parou mais de assediar as mulheres com ideias e pensamentos errados. Desde então, não faltam mulheres que dão ouvidos às mentiras que ele tem contado. A serpente é sutil. Ela chega de mansinho, com a voz suave, para que ninguém perceba o monstro que ela realmente é. Quando menos se espera, o fruto proibido foi mordido. O erro foi cometido e a serpente está se enrolando em torno de nós, tentando nos sufocar. É assim que o diabo trabalha como um acusador. Ele maximiza o sentimento de culpa após o erro cometido, dizendo coisas como, já era, você já se contaminou, não há volta, você não merece esse perdão. E ainda que se perdoe, nunca mais será a mesma. Você sempre vai ser assim, nunca vai mudar. Ai, que raiva, gente. Não dá vontade de pegar essa voz maldita pelo pescoço e dar uma boa lição inesquecível nela? Eu mesma já dei ouvidos a essa voz e é preciso vigiar sempre. Se não estivermos vigiando o tempo todo, podemos cair na arapuca do diabo. Não podemos ser como Eva, dando trela à conversa do maligno, deixando a serpente se enrolar em nós e nos sufocar sem percebermos. Não demore a perceber que o perdão de Deus é genuíno e está ao nosso alcance. Não queira ser mais justa que o próprio Deus, achando que o erro que você cometeu não tem perdão. Se você se encontra nessa situação, o primeiro passo é tapar os ouvidos para essas vozes na sua cabeça. Não converse com elas. Essa voz é do diabo, a serpente original. O problema é que muitas vezes as pessoas batem o maior papo com ele,
Se bobear, vai rolar um cafezinho também. Amiga, não dê ouvidos à voz do diabo. Não deixe se envolver pelos pensamentos negativos que ele lhe sopra. Creia no que a Bíblia diz. Ser verdade a seu respeito, que Deus a ama, perdoa e lhe dá a chance de recomeçar. Sempre, a cada momento, a todo instante e sem parar. Quero falar algo sobre a conversa com o diabo. Sabe aquele pensamento que você tá ali, poxa, meu Deus, mas fulano fez isso é tão injusto. Poxa, meu Deus, você tá reclamando? Você está conversando com o diabo. Você não está conversando com Deus. Quando eu descobri que eu fazia isso, nunca mais. Quando me vinham esses pensamentos, o que eu dizia? Meu Deus, é verdade. Eu sou assim. Eu penso isso dessa pessoa, mas me perdoa. E até hoje mesmo, eu estava fazendo comida e me veio inúmeros pensamentos de situações que eu tenho vivido. Mas sabe o que eu fiz? Botei um louvor e comecei a falar com Deus no meu pensamento. Meu Deus, eu ainda penso assim dessa pessoa. Eu ainda acho assim dessa situação. Eu ainda sou assim, mas eu não quero mais ser assim. Me ajuda a mudar. Me ajuda a olhar com amor. Hoje eu ouvi uma palavra que está em Romanos 12. É ruim que eu não estou com a minha Bíblia aqui. Eu estava com ela lá no quarto. Eu acho que eu sei que é Romanos 12. Que nós não temos, tipo assim, que pagar mal com mal. Que a gente tem que orar pelos aqueles que nos perseguem. São algumas características das pessoas, do convertido. Que a gente tem, renova a transforma, como é que é? Não vos conformeis com esse século, transformai com a renovação da vossa mente e tal. E aí vai dizendo algumas atitudes que nós temos que ter. E é muito fácil, às vezes, aquela pessoa falou mal de você ou aconteceu alguma situação e você querer ali continuar, sabe, tacando pau, vamos dizer assim. É muito fácil. Mas se eu quero agradar a Deus, eu procuro olhar com amor. Olhar que é uma alma. Olhar que é o diabo que quer manchar o meu coração. E é difícil. Eu confesso para vocês que é difícil, mas que é possível. Então, quando eu aprendi que quando eu estava, poxa, meu Deus, poxa, Senhor, mas me sentindo injustiçada, eu não estava conversando com Deus, eu estava conversando com o diabo. E aí eu reconheci. E todas as vezes que isso me vem, meu Deus, eu ainda penso assim de fulano. Eu ainda sou assim. Quando acontecem essas situações, eu ainda penso dessa forma, mas eu não quero. Eu não quero mais ser assim. Então passe a falar com Deus. Passe a reconhecer que você erra. Peça perdão de Deus, se perdoe. Creia que Deus perdoou você. Não deixe o diabo te acusar. Não deixa. Ele é um derrotado, então ele quer que a gente se sinta para baixo, entendeu? Se valorize como mulher, sabe? Não mendigue amor dos outros. Deus, o Espírito Santo, ele é o único que supre as nossas carências afetivas, espirituais, emocionais. Então, quando você não estiver se sentindo bem, eu te desafio a você dobrar os joelhos e falar tudo o que você está sentindo, tudo, com sinceridade. Eu tenho certeza que quando você se levantar, você vai se sentir leve. E tudo aquilo vai sair. E eu te digo, porque eu faço isso até hoje. É uma prática diária minha. O beabá do perdão. Sempre há solução enquanto você estiver viva. Não há mais jeito depois da morte. Só não há mais jeito depois da morte. Mas se ainda estiver respirando, acredito que é o seu caso, obviamente, você possui condições de receber a misericórdia de Deus, que Deus lhe estende. Embora não sejamos merecedoras de seu perdão, o Senhor Jesus, por sua graça, nos dá o direito de sermos perdoadas por Ele e por nós mesmos. O primeiro passo é se arrepender dos pecados. Isso é diferente de sentir remorso. A pessoa que tem remorso fica remoendo o acontecido e se torna refém do erro. Foi o sentimento que Judas teve após trair Jesus.
Isso está em Mateus 27, 3, 5. O remorso sempre traz morte e destruição. O arrependimento, por outro lado, traz vida. Arrepender-se é ter nojo do erro cometido, mas envolve também olhar para o futuro e decidir seguir a vida sem cometer mais aquela falha. Essa foi a atitude de Paulo. Ele perseguiu duramente os primeiros cristãos, mas quando foi alcançado por Deus, não se deixou consumir pelo seu terrível passado. Em vez disso, agarrou o perdão e a nova oportunidade de vida que Deus lhe estendia. Eu estou lendo o livro de Atos e Paulo não era Paulo, era Saulo. Ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos, sabe? Mandava matar, mandava açoitar, a maior coisa. Quando ele teve um encontro com Deus, ele passou a ser perseguido, né? Mas quando ele teve um encontro com Deus, o passado dele não ficou ali martelando ele, não. Sabe? Ele se arrependeu, Deus perdoou e ele creu nesse perdão. Então ele se perdoou. Ele não ficou ali, eu matei fulano, que era um homem de Deus. Não. Ele se perdoou e ele seguiu em frente para fazer o que agradava a Deus. Aí, em 1 Coríntios 15, 9 e 10 diz assim: pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo sabia que não era merecedor de uma segunda chance, mas recebeu o perdão de Deus e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Isso é arrepender-se, mudar de vida. Junto do arrependimento vem a confissão do erro. O que é confessar? É reconhecer. Sim, fiz isso. Sim, errei, mas me arrependo. No tribunal de Deus, quando alguém confessa um pecado, seja de natureza, que natureza foi, e se arrepende verdadeiramente, ele não é mais acusado de nada. Embora sofra as consequências naturais do que fez, ele não tem mais que ouvir o acusador listando todas as coisas erradas que já fez na vida. Quando confessamos o nosso pecado, não é mais do que sermos acusados. Sabe aqueles pensamentos que começam a vir à mente e nos colocam tão para baixo? Pois é, precisamos combatê-los com pensamentos e argumentos que nos levantem. Ao fazer isso, você está agradando a Deus e se aproximando dele, buscando ouvir a voz de Deus em vez de dar ouvidos à do diabo. O processo não para em se arrepender e confessar, ele envolve pedir perdão a Deus. Faça isso de maneira sincera e não por mero formalismo religioso, como quem quer fazer uma média com Deus só por causa do seu erro. Por fim, olhe-se no espelho e diga para aquela mulher que está refletida: eu a perdoo. Quem sou eu para não fazer isso? Se o próprio Deus a perdoou, eu a perdoo também. Então siga adiante. Se você se encontra em uma situação assim, sendo sufocada pela serpente e assombrada pelo pecado que cometeu, mas também está ansiosa por voltar a viver, creia que é possível recomeçar. Deus não se cansa de nossos recomeços. Ah, como Ele é lindo, gente. E é verdade. Então, todas as vezes que o diabo quiser te acusar, não, meu Deus, o Senhor me perdoe, e eu me perdoo por tudo que eu fiz errado, por todas as minhas más escolhas, e eu me perdoo. E eu vou seguir em frente. E reconheça, meu Deus, eu ainda sou assim, mas eu quero mudar. Eu não quero mais falar mal de ninguém, eu não quero mais julgar ninguém, criticar ninguém, porque com a medida que eu meço, eu também vou ser medida. Tarefa: ofereça-se uma segunda chance. Mesmo que você já tenha pensado, esse não é o meu caso, separe um tempo para a atividade de hoje antes de passar para o próximo dia. Examine sua vida e reflita: tenho guardado mágoa de mim mesma? Se sim, por quê? Existe algo que fiz que me causou tamanha vergonha a ponto de eu não querer me perdoar? O que foi? Por que não consigo me perdoar disso? Até a minha resposta aqui é sim, por ter feito um mau casamento. Como na época eu estava passando pelo aquele processo todo de libertação, então eu não me perdoava por não ter casado com um homem de Deus, ter casado com um incrédulo. Olha só, há algo em meu passado que tem me impedido de ter alegria e prazer porque acredito que não sou digna de desfrutar dessas coisas? Se você disse sim,
há alguma das questões acima, pense sobre o momento que a tenha assombrado. Siga o beabá do perdão. Arrependa-se, confesse, peça perdão e se perdoe. Depois vá em paz, livre e perdoada para viver tudo o que Deus planejou para você. Meninas, não espere sentir. As coisas de Deus a gente não sente, a gente crê, porque isso é a fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então, creia que Deus lhe perdoou, se perdoe e siga em frente. Não espere sentir, porque você não vai sentir, porque o diabo sempre vai querer acusar, sempre vai querer criar situações para você se sentir assim. Dica de beleza, hidratação. Talvez você seja do tipo que não precisa de maquiagem, mas todas nós precisamos ter muito cuidado com a nossa pele, principalmente rosto, pescoço e mãos, pois são as que mais evidenciam os sinais de maus tratos ou inevitável envelhecimento. Busque um hidratante para seu tipo de pele e aplique todos os dias seguindo as instruções. Se você, como eu, usa maquiagem, então atente para esse cuidado. Somente aplique a base no rosto depois de pelo menos 5 minutos após o hidratante, dando tempo para ele penetrar na pele. Ao acordar, depois do banho ou lavar o rosto, aplique o hidratante enquanto escolhe a roupa, dando assim tempo de sua ação. Somente depois faça a maquiagem. Se já passou dos 30 e nunca experimentou uma maquiagem, então que tal aproveitar e tentar com a ajuda de alguém que entenda do assunto. Então a dica de beleza é cuidar do rosto, do pescoço e aqui, né? Dessa nossa parte e das mãos. Tá bom? Então vamos cuidar. Mas se perdoe. Se o Senhor Jesus, você já pediu perdão, o Senhor Jesus já te perdoou, segue em frente. Se perdoa. Não deixa mais nada ficar aí, ó, comendo a tua mente. Não aceita. Porque se você continuar com isso, porque fulano fez isso, porque fulano falou isso, porque é isso, porque eu fui muito besta, porque a tua vida não vai andar. Gente, o que eu tô falando aqui pra você é algo que eu vivo. Eu era uma mulher magoada, sofrida, triste, amargurada, frustrada. Eu tinha ódio. Eu não me perdoava, eu me sentia coitadinha, que eu queria que todo mundo tivesse pena de mim. Ai, que eu não consigo, que tudo dá errado pra mim, entendeu? Mas quando eu tomei uma decisão e uma atitude de mudança, quando eu confessei quem eu era, o que eu pensava, o que eu sentia pra Deus, pedi perdão de verdade, criei que Ele me perdoou e me perdoei, a minha vida foi seguindo em frente. Eu perdoei as pessoas. Se as pessoas não me perdoaram, o problema é delas, é elas e Deus. O importante é que eu fiz o que Deus queria que eu fizesse. E segui em frente. E continuo seguindo em frente. E quando algo vem, tá vendo? Ela ainda age assim contigo, mas tu já perdoou. Meu Deus, me perdoa. Me perdoa por eu estar pensando isso novamente. E se eu ainda guardo alguma coisa, me ajuda a identificar. Eu não quero ser assim, eu não quero guardar nada de ninguém. Eu quero mudar. Todos os dias, gente. Eu falo pra Deus, meu Deus, o que se ouviu em mim? Que eu não sou perfeita, eu erro tanto. Vem tantas coisas na minha mente, preocupações, né? Sabe? Tantas coisas. Mas o que o Senhor viu em mim? Mas, meu Deus, eis-me aqui. Para fazer a tua vontade, para te agradar, para mudar, eu quero a salvação, então eu vou lutar. E é isso, todos os dias a gente tem que se identificar onde a gente tem errado para a gente acertar. Tá bom? Então, se perdoe. Deus abençoe.